os versículos 41 até o 44. Lucas capítulo 19, versículos 41 até o 44. Eu acho que eu vou mudar de versão e pedir a Bíblia emprestada do pastor Anô, porque a versão dele é atualizada, então uma versão que facilita melhor a compreensão para os leitores. Então vamos ver Lucas capítulo 19, nós já estamos chegando lá, versículos 41 a 44, quando Jesus se aproxima da cidade de Jerusalém. E o texto diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou, e dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. O choro de uma criança não nos alarma muito, porque criança é muito dada a chorar. Criança chora facilmente. E as mulheres também são mais propensas a chorar. Mas o choro de um homem impressiona mais. Quando um homem chora, é porque alguma coisa muito significante está acontecendo. Jesus chorou só mais 2 vezes na Bíblia, ou a Bíblia nos indica, só mais 2 vezes que ele chorou. Aqui em Lucas, capítulo 19, ele chorou, e depois em João 11:35, Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. E Jesus chorou durante a sua paixão. Nós sabemos disso porque Hebreus capítulo 5, versículo 7 nos informa. Senão nós não saberíamos, porque os evangelhos não falam deste terceiro choro de Jesus, que está registrado em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Algo muito estranho está acontecendo aqui. Alguns cristãos primitivos até excluíram este versículo, pois acharam que chorar seria contrário à perfeição de Cristo como Deus. Mas negar suas lágrimas é esquecer-se de que Cristo não é apenas perfeitamente divino, mas também perfeitamente humano. Na sua natureza humana, Cristo experimentou situações alheias à natureza divina. Por exemplo, fome. Jesus teve sede, cansaço, exaustão, ignorância do futuro, tentação, e Jesus experimentou até a morte. Jesus cresceu em sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens, o que mostra a sua humanidade. Lucas capítulo 2, versículo 52 diz isso. E como um ser humano, Jesus chorou. Aqui nesta passagem também, e embora ele demonstre a sua natureza humana e seja muito clara, nós observamos também a sua natureza divina. Jesus conhecia o futuro. Isso está nos versículos 43 e 44, quando ele prediz a destruição, a ruína, a queda de Jerusalém. Nós vemos que este pranto de Jesus aqui em Lucas 19 foi o pranto de um homem chorando em voz alta. Porque lá diante do túmulo de um amigo, Jesus chorou em silêncio. O termo no grego é dacruo. Mas sobre a cidade de Jerusalém, Jesus chorou em voz alta. O termo no grego é claio. E nós vamos perceber também que este pranto de Jesus foi o pranto de um homem chorando pelos seus contemporâneos. Jesus chorou pelos seus compatriotas, pelos seus conterrâneos, porque eles desprezaram os seus privilégios passados, privilégios recebidos de Deus, rebelaram-se contra o Deus de Israel e quebraram a aliança com Deus, e fizeram isso várias vezes. Deus os havia abençoado no passado com juízes, com líderes que os livraram dos inimigos. Está no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 18. Mas assim que o juiz daquela época morria, eles voltavam ao pecado. Isso está lá no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 19.
Deus os abençoou com profetas que lhes falaram a sua palavra, conforme Jeremias 7:25. Mas eles mataram os seus profetas. Mateus 23:37. Deus havia abençoado grandemente esta cidade de Jerusalém, sobre a qual Jesus chorou. Jerusalém foi chamada de Sião, significa o assento de Deus, conforme 1 Reis 8:1. Jerusalém foi chamada de Ariel, que significa leoa de Deus, está em Isaías 29, versículo 1. Foi chamada também de o trono de Jeová, Jeremias 3:17. A cidade santa, Neemias 11:1. Foi chamada a cidade de Deus, Salmo 46, versículo 4. E a cidade do grande rei, Salmo 48, versículo 2. Cidade de verdade, monte do Senhor dos exércitos e monte da santidade, isso está em Zacarias 8, versículo 3. Jerusalém também foi chamada de perfeita em formosura e alegria de toda a terra, isso está em Lamentações, capítulo 2, versículo 15. Então veja quanto confete foi jogado sobre Jerusalém. Jerusalém foi o local do único templo de Deus com os homens, o templo lá em Jerusalém. Em Jerusalém seus reis governaram e seus sacerdotes serviram a Deus. Jerusalém foi uma cidade abençoada acima de todas as outras, mais do que Cairo, mais do que a Babilônia, mais do que Nínive, mais do que Roma. Jerusalém foi enriquecida com as bênçãos de Deus. Mas a cidade que recebera tantas bênçãos tornou-se também o local de grandes pecados e de grandes atrocidades. Jesus chorou sobre Jerusalém porque os seus compatriotas estavam desapercebidos de um dia tempo de visitação. Isso está no texto que eu li, Lucas 19, versículos 41 e 44. Cristo estava ali com amor, com compaixão, com as boas novas da salvação, e eles não perceberam, desprezaram o Filho de Deus e Deus o Filho, a sua proposta de salvação, seu plano de salvação, a sua palavra, a sua própria pessoa. Isso aconteceu lamentavelmente. Jesus estava ali em Jerusalém e nos seus arredores, curando os enfermos, libertando os seus endemoniados, e eles não perceberam. Aliás, a Bíblia coloca muito bem no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes a autoridade de serem chamados filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Assim como mataram os profetas de outrora, matariam